Nos vídeos anteriores a gente viu que a economia se baseia na ação humana, onde o indivíduo usa meios para alcançar seus fins. Também é fundamental para a economia o fato de que o ser humano, agindo para buscar os seus fins, ele sempre tem uma hierarquia daqueles fins que são mais valorizados e daqueles fins que são menos valorizados, onde ele tem o seu primeiro fim mais valorizado, o seu segundo fim mais valorizado e assim por diante. O indivíduo tem à sua disposição meios escassos ou recursos escassos que ele pode usar para satisfazer os seus fins, e ele vai usar esses recursos escassos para conseguir satisfazer os seus fins mais valorizados, que ele acredita que podem ser satisfeitos através desses meios, e os seus fins menos valorizados, que ele não puder satisfazer, porque ele já gastou os meios do seu tempo e dos seus recursos escassos para satisfazer os fins mais valorizados, então o indivíduo vai deixar de satisfazer os fins menos valorizados para satisfazer os mais valorizados. E é disso que se consiste o ato de economizar os recursos escassos ou os meios escassos da ação humana. Cada indivíduo valoriza as coisas de forma diferente. Por exemplo, um indivíduo pode valorizar mais um copo de suco de laranja do que um copo de água de coco, e o outro indivíduo pode valorizar mais um copo de água de coco do que um suco de laranja. Um indivíduo pode gastar 500 mil reais num carro, e outro indivíduo poderia achar que não vale a pena comprar esse carro nem por 50 mil. Indivíduos dão valores diferentes para coisas diferentes. Inclusive, o mesmo indivíduo dá valores diferentes às coisas em momentos diferentes. Hoje eu posso querer tomar um sorvete de chocolate e amanhã eu posso não querer, eu posso valorizar mais um sorvete de baunilha ou um hambúrguer. Portanto, o valor dos recursos escassos é subjetivo. Não existe valor intrínseco aos meios escassos, aos recursos escassos. O valor é subjetivo, ele depende do quanto os indivíduos valorizam aquele bem na sua escala ou na sua hierarquia de preferências dos fins que eles querem alcançar através da sua ação. Essa ordem de preferência dos fins do indivíduo pode ser entendida apenas em termos de números ordinais e não em termos de números cardinais. Você não pode dizer que um fim vale 500 pontos de felicidade ou satisfação e outro fim vale 300. É impossível medir o nível de felicidade, o nível de satisfação. Não existe uma unidade de medida de satisfação, felicidade, que é o que o indivíduo obtém quando ele obtém os seus fins. Mas o indivíduo pode determinar quais fins ele acredita que trarão mais felicidade do que outro fim. Entre dois fins, por exemplo, comer um sorvete de baunilha ou comer um sorvete de chocolate, jogar futebol ou jogar basquete, o indivíduo pode definir qual dos dois ele acha que vai trazer mais felicidade a ele do que o outro, e assim ele faz uma ordem do primeiro, segundo, terceiro fins mais valorizados. E toda a valorização de meios e fins na economia se dá sempre dessa forma e nunca de uma forma quantitativa. Nunca jogar basquete vale o dobro da felicidade de jogar futebol. Você não pode calcular quantas vezes felicidade um fim traz a mais do que o outro. Você só pode ter uma ordem de preferência onde você sabe qual é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Esse ato do indivíduo criar uma ordem de valores e uma ordem de preferências pode ser chamado de julgamento de valor. Cada vez que o indivíduo determina essa ordem de preferências, ele está julgando o valor que cada fim tem para ele. Nós podemos dizer que essa escala de preferências é baseado na felicidade, ou na utilidade, ou no contentamento, ou na satisfação, ou no bem-estar que elas trazem para o indivíduo. O nome não importa, o que importa para a economia é que o indivíduo faz essa ordem de preferências e ele age. Ele usa seus meios escassos, ele economiza seus meios escassos para alcançar os fins que ele considera mais valorizados. E é daí que vem todo o valor de bens econômicos. Ele vem da escala de preferências que o indivíduo tem pelos seus fins. O valor não vem do trabalho, não vem da qualificação, não vem do material físico que constitui as coisas. Ele vem da escala de preferências que o indivíduo tem por fins para os quais ele vai usar meios escassos, os recursos escassos, e ele dá valor a esses recursos escassos pela capacidade que ele acredita que eles têm de levar o indivíduo até os seus fins mais valorizados. Toda ação humana é uma tentativa de trocar um estado de coisas menos satisfatório por um estado de coisas mais satisfatório. O indivíduo sempre acredita que, através da sua ação, ele vai alcançar um estado de coisas mais satisfatório
do que se ele não tivesse agido. Portanto, toda ação humana envolve uma troca, que é a troca desse estado de coisas X pelo estado de coisas Y, lembrando que isso vale mesmo quando o indivíduo não consegue realizar o seu plano, mesmo quando a ação falha. O que importa é que o indivíduo acredita que, através da ação, ele vai alcançar um estado de coisas melhor do que um outro estado de coisas. Isso é uma troca que ele faz, e é por ele acreditar que a sua ação é capaz de alcançar esse estado de coisas que o indivíduo age. Se o indivíduo não acreditasse que a sua ação é capaz de trazer o seu fim, ele não agiria. Quando o indivíduo age e consegue alcançar o seu fim, ele tem um ganho psicológico, um ganho psíquico através da sua ação, porque ele sente mais felicidade ou satisfação ou bem-estar, seja lá o nome que você quiser dar. E todo valor econômico, todo ganho econômico é baseado nesse ganho psíquico, nesse ganho subjetivo que o indivíduo acredita que ele obteve ao usar meios para alcançar um certo fim. Não existe valor econômico fora desse ganho psíquico. As coisas materiais, os objetos, qualquer meio da ação humana não possuiria qualquer valor se ele não fosse considerado um meio para alcançar um fim que trouxesse uma satisfação subjetiva para o indivíduo. E, portanto, todo valor econômico é subjetivo. E, inclusive, todo valor econômico é diferente de um indivíduo para o outro. Se eu pegar qualquer determinado objeto, esse objeto tem um valor diferente para mim do que ele tem para outro indivíduo, porque nós acreditamos que esse meio vai alcançar nossos fins em extensões diferentes. Eu posso acreditar que um carro não vai me trazer muitos fins, e uma outra pessoa pode achar que a coisa mais importante da vida dela é comprar uma Ferrari, e eu posso achar que isso é um total desperdício de dinheiro. Porém, os bens escassos adquirem um valor de mercado, e esse valor de mercado é o resultado dos valores que os indivíduos dão aos meios escassos e aos fins que eles acreditam que podem alcançar com esses meios escassos. O preço de mercado de todos os bens econômicos é baseado nessas escalas de preferência que cada indivíduo tem. Eu prefiro um hambúrguer do que um sorvete, eu prefiro uma batata frita do que um sorvete. E o resultado de todas essas escalas de preferência vai acabar gerando no mercado trocas voluntárias, onde certos indivíduos vão ter a tendência de querer trocar certos recursos por outros recursos. E quando existe um meio de troca, como por exemplo o dinheiro, isso acaba se refletindo no preço que esses bens têm em dinheiro. Então o resultado de todas as interações, de todas as trocas entre os indivíduos, usando um meio como dinheiro, naturalmente gera os preços que naturalmente refletem o que os indivíduos valorizam, quanto de um certo bem escasso os indivíduos tendem a querer trocar por quanto de um outro bem escasso. Os bens de consumo são valorizados pela satisfação que eles trazem diretamente, e os bens de produção são valorizados por causa da sua capacidade de produzir bens de consumo. Se, por exemplo, as pessoas valorizam cigarros e você tem máquinas que produzem cigarros, se um dia todas as pessoas pararem de fumar, o cigarro não terá mais valor de mercado e essas máquinas, portanto, não terão mais valor, a não ser que você use para produzir outra coisa ou desmonte as peças e use as peças para produzir outra máquina. Mas um bem de produção tem o seu valor pelos bens de consumo que ele é capaz de produzir e pelo valor desses bens de consumo. Portanto, o valor dos bens tem uma origem inversa ao processo de produção. O valor começa no bem de consumo, no produto final, e os bens de produção têm valor por causa do valor desses bens de consumo, que são a finalidade de todo o processo de produção. No próximo vídeo nós vamos aprofundar esse assunto dos valores e dos fins da ação humana e deduzir a lei de utilidade marginal decrescente e ao mesmo tempo resolver também o paradoxo do valor econômico, lembrando que todos esses vídeos da série estão na playlist Economia, na descrição. Inscreva-se no canal, ajude o canal através de doações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.